E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio. Hoje um episódio mais que especial, gravação de mais um deles, né? A gente já gravou muitos episódios bons aí, que já estão postados. Hoje eu tô aqui com o Gabriel. E aí, pessoal, tranquilo? Hoje a gente está aqui com o grande Marcos Saravalli para falar um pouco sobre investimento. Fala um pouco pra gente, Saravalli, do seu background, com o que você estudou e como que você caiu nesse mundo de finanças, pra gente entender um pouco. Boa, obrigado novamente pelo convite. Claro, a gente que agradece. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns a todos os professores aí, a todos, principalmente alunos, e principalmente muito orgulho aqui, né, de todo o trabalho focado em finanças. Mas falando um pouquinho da minha história, eu acho que é uma questão também de você se identificar na profissão, né? Eu sempre fui do mercado financeiro, e aí, entregando um pouco a idade aqui, eu tô completando um pouco mais de 25 anos, né? Comecei lá em 99, mas depois você entra na faculdade, vai, enfim, né? Se encontrando na profissão. Mas quando eu comecei mesmo, né? Nas primeiras atividades, eu comecei num programa de trainee, né? Dentro de um banco, do Citibank. E dentro de um trainee você vai rodando várias áreas, né, até chegar numa área. E aí eu acabei caindo na parte que a gente chama de middle, né? E middle é uma parte muito operacional, né? Principalmente assim, você tem que corrigir erros muito rápidos, né? Verificar processos, né? E eu brinco que foi lá que eu aprendi de fato a trabalhar, mas não necessariamente trabalhar no mercado financeiro, mas a trabalhar mesmo, né? Você ter horário, você ter prioridades, você ter processos, né? Só que não era realmente o meu DNA, né? Eu brinco que eu chegava lá às 7 horas da manhã, com o jornal embaixo do braço, né? E eu falei assim, pô, mas e o resto, né, dos outros 50 funcionários? Ninguém lia, se preocupava com as notícias do dia. Então não era uma área de decisão estratégica. E eu fui procurando, até que eu falei, pô, eu quero ir para uma outra área, e eu acabei caindo na área que a gente chama de sell side, que é o analista mais conhecido, né, tradicional, regulado, que a gente vai falar aqui um pouco hoje, mas é aquele que emite opinião, faz avaliações, né? Recomenda e basicamente é um formador de opinião, né? Então você, de certa forma, tenta mostrar a sua opinião de forma pública, através de relatórios, entrevistas, reuniões, de aquele que é um bom ativo para fazer um investimento, né? Então esse é o resumo. Então a minha carreira sempre foi coordenada, dividida entre o que a gente chama sell side e buy side, né? E depois eu explico um pouco dessa diferença. Mas eu sou apaixonado e desde o começo da minha carreira eu sempre fui muito próximo dos órgãos autorreguladores, reguladores e autorreguladores, e principalmente da APMEC, que é a Associação dos Profissionais de Investimentos de Mercado de Capitais, né, que hoje faz diversos trabalhos educacionais, mas principalmente a parte de autorregulação, né, de alguns profissionais de investimentos no mercado de capitais, mas principalmente do analista, né? Tem RPPS também, tem alguns outros profissionais, mas principalmente do analista, tá? Então esse é um pouco do resumo, né? Já passei por crise, já passei por boom de commodities, já passei por impeachment, enfim. E segue firme e forte. O legal é porque no Brasil a gente não Experimenta não morre de tristeza, de mesmice, né? Aqui esse Sempre uma coisa nova, sempre tem uma coisa impressionante. nova. Juros de 2%, juros de 15%, né? A gente Eu já sou os pegou. opostos e tudo que aí no meio. Mas acho que o grande desafio é justamente esse. No Brasil a gente tem muita incerteza, isso faz parte do Brasil, faz parte da América Latina, mas ao mesmo tempo é um aprendizado. Você se prepara para qualquer ambiente, né? Pô, o projeto tem que parar de pé se o juros estiver a 2 ou se estiver a 15, ele tem que valer a pena você colocar de pé. Então esse é um pouco do resumo. E sempre fui um defensor, né, de ter um mercado de capitais mais forte, melhor regulado. Isso não quer dizer que vai impedir as pessoas de opinar, enfim, mas melhor regulado, e que tenha um bom desenvolvimento, né? A gente viu uma evolução muito grande, embora depois a gente pode entrar em umas polêmicas que, por exemplo, faz desde 2021 que a gente não tem um IPO aqui no Brasil, né? Mas o mercado de capitais muito forte, crescente nesses últimos anos, né? Enfim, fiz um resumo aqui, depois eu posso falar um pouquinho também só para complementar a minha parte acadêmica. Eu sou economista de formação, tenho uma pós-graduação em mercado de capitais, e quando a gente fala em mercado de capitais a gente traz muito para finanças mesmo, né? E eu sou mestrado pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas lá em São Paulo, né? Então,
Não recomendo para ninguém, mas quem quiser ler a minha tese, né, minha dissertação, está lá no site vocês encontram de forma pública lá no site da GV também. Uma tese que o professor está aqui, deliciosa tese sobre custo de capital, né? Na verdade é um custo adicional, um prêmio de risco adicional para avaliação de ações em empresas small caps, né? Então é bem específico, uma área que eu gosto bastante, que a gente chama de equity research, né? Avaliar empresas e recomendar ativos, principalmente em bolsa, né? Legal. E você falou um pouco sobre o analista, eu queria saber um pouco mais qual que é o papel da APMEC na formação do analista, o que seria uma casa de research e consultoria de investimentos, para a gente começar. O trabalho de um analista mesmo, vamos colocar assim, uma casa de research principalmente, eu posso dizer que ele é até relativamente novo, né? Vamos colocar que é desse século para cá, né? Por quê? Porque sempre existiu o trabalho do analista, enfim. Mas se a gente pegar a certificação, se a gente pegar a própria constituição de uma casa independente de análise, é muito recente, né? Então o trabalho de um analista sempre existiu. E aqui eu queria só deixar claro, pelo menos pegando a resolução do analista, que chama-se Resolução 20 da CVM, ela é pública e todo mundo deve, né, acessar. Claro. E lá tem a definição, ela foi atualizada, lá tem a definição do que é um relatório de análise. Então, se eu pegar assim, o que era um relatório de análise até o início desse século aqui, né? O final do século passado. Um relatório de análise era isso aqui. Ele era um pedaço de papel, então você tinha que escrever, às vezes pode ser até eletronicamente, escrever, transformava em PDF e aqui está o relatório. Só tinha esse formato de um relatório de análise, né? Então a gente pensa que um relatório de análise ainda é um PDF, né? Ainda é um Word, um arquivo, existem esses relatórios. Só que pela instrução, pela atualização da Resolução 20, um relatório de análise passa a ser qualquer expressão que você entenda como realmente uma análise, uma indicação, uma recomendação, uma avaliação de um ativo que possa ser transmitida para pelo menos 2 pessoas ou mais. Então, por exemplo, se eu estou falando aqui para vocês, e vocês dois estão escutando, e tem mais pessoas assistindo também, já virou um relatório de análise. Né? Então, isso aqui é um relatório de análise. Né? Forma oral. Então, a gente for gravar, virou um documento. E aí você fala assim, mas qual que é o limite para realmente virar um relatório de análise? Tá? É lógico que aqui eu não estou sendo remunerado para essa entrevista aqui, para essa opinião. Mas a gente sabe, por exemplo, se você pegar que acho que é a pergunta clássica, né? Mas e um youtuber, né? Que ele tem um youtuber. Ele pode ter a liberdade de expressão dele de falar dentro de qualquer ambiente, né? Mas a partir do momento que ele começa a ser remunerado, e a gente sabe que um canal de YouTube remunera, se o cara pode ganhar 30 centavos, mas remunera. Então a remuneração do canal do YouTube já conta. Já é considerado. Entendi. Então, assim, a parte do limite. Então, assim, a resolução, a regulação, ela não proíbe ninguém de dar opinião. Todo mundo, você pode estar num churrasco lá, vai dar opinião, né? Mas uma dúvida aqui, você falou, ele não pode ser remunerado, aí eu ouvi você falando sobre limite. Tem um limite que ele pode ser remunerado? A partir do momento... É o limite de entendimento. Isso, a partir do... Não um limite monetário. A partir do momento que você deu uma opinião pública e você foi remunerado por isso, você está exercendo a profissão de analista, certo? Então, tudo é considerado... Então, você pegar a resolução, até tem alguns exemplos lá na resolução, então um vídeo é considerado um relatório, né? É uma reunião com pelo menos mais 2 pessoas. Se você está falando só com um cliente, uma pessoa, até está escrito isso, não é considerado um relatório. A partir de uma opinião pública, eu fiz uma reunião para 10 pessoas, um jantar para 10 pessoas. E lá eu falei que a Petrobras é uma empresa que vai dar lucro de tanto e eu acho um bom investimento. Você acabou de fazer uma recomendação, acabou se tornando um relatório, né? E lógico, você recebeu dinheiro, recebeu uma remuneração para aquela palestra lá. Você está fazendo um relatório segundo a instrução. Então, é nesse limite que a regulação entra, tá? Então, o trabalho da APMEC hoje, ele entra a partir dos analistas que são certificados, né? Então, a APMEC, até as pessoas confundem, mas Marco, eu vi lá um youtuber, né, que está fazendo conteúdo,
E aí, pessoal, até uma briga que eu vou arrumar confusão aqui. Não adianta nada o youtuber falar assim, isso não é uma recomendação. É o padrão. Isso que eu tava É o padrão, pensando. sim. Aham. Não Porque adianta. sempre vê um vídeo e os caras sempre dão esse O cara fala um disclaimer. monte de coisa, Não. aí depois ele explicar tudo. Mas isso não é uma É, recomendação. não Ele adianta. fala, nossa, melhor empresa do mundo, Não adianta tô comprando nada. muito, mas Para não a é uma regulação não recomendação. adianta nada. Legal. Porque ele está fazendo uma recomendação, né? E ele está sendo remunerado para isso. Só que acontece, a PMEC vai exercer algo em cima desse profissional, dessa pessoa? Não, né? Porque a PMEC ela vai exercer em cima dos certificados, para entender se os certificados estão cumprindo a regulação 20, na resolução 20. Ah, você trabalhou com ética, teve uma metodologia, tudo isso, resolução 20 e os códigos de ética, manual de conduta da PMEC, tudo isso é bem claro. E daqui para trás? Daqui para trás são outros órgãos. Usualmente o que acontece? A PMEC ela pode receber alguma denúncia, por exemplo, receber uma denúncia, e ela vai encaminhar para os órgãos responsáveis. Ó, CVM, ó, Ministério Público. Por que Ministério Público? Porque se for uma pessoa que está influenciando muita gente, que pode até trazendo resultados, enfim, prejudicar muita gente, é como se estivesse exercendo ilegalmente uma profissão. Claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, esse limite aqui. E é aqui que a PMEC ela começa a atuar a partir para cá. Então, se ela receber algum ponto, ela vai passar para os órgãos responsáveis e falar assim, ó, eu não consigo atuar nesse momento, até esse estágio. E ela vai passar para os órgãos. Então, quando a resolução mudou, então, a pensar que as certificações, o CNPI, o Certificado Nacional Profissional de Investimento, para o analista, né, surgiu, vamos colocar assim, nesse início desse século, e aí começou a certificação, a PMEC assumiu a autorregulação, ou seja, a PMEC também reporta para a CVM, a PMEC precisa falar assim, ó, o Marco aqui, ele emitiu 10 relatórios esse mês. Tá, mas você recebeu esses relatórios, estão documentados, estão arquivados, tem que ficar arquivados 5 anos, recebeu, a gente tem 3 dias, a analista tem 3 dias para subir os arquivos para a PMEC, enfim, uma série de normas, né? Então, a PMEC também presta conta para o veículo, para o regulador máximo, que é a CVM, sempre vai ser a CVM. Então, a gente faz trabalho de autorregulação, principalmente do analista, que a gente chama sell-side, tá? Então, hoje tem certificação, que a gente chama, vamos colocar assim, são 3 provas, né? Um para o analista fundamentalista, um analista técnico, né? Então, aquele que fica mais no gráfico, enfim, e um analista que consegue ter opinião das duas escolas, vamos colocar assim, fundamentalista Sim. e técnica, tá? E aí também surge o conceito de casa de análise independente. Então, como não tinha até o início do século, a gente só tinha analistas que eram de banco, de corretora, né? Aí começam a surgir as casas de análise independentes. Então, nós 3, a gente pode abrir uma casa de análise, tem uma regulação lá, então, você vai ter que ter um diretor responsável pelo compliance, vai ter que ter um diretor responsável pela certificação, pela parte de análise, enfim. Então, é só seguir a norma e a gente monta uma casa de análise, né? Vai ter um profissional certificado que vai ser responsável pela toda a certificação, né? Alguns diretores dependentes, principalmente essa parte de regulatório, né? E hoje existem. Então, hoje existem casas de análise que são 100% independentes para, de fato, tentar diminuir o conflito. Não quer dizer que não exista um conflito, sempre vai existir de alguma forma, mas tentar diminuir o conflito. E aí também surge a resolução 19, que aí é um outro assunto completamente diferente, que a gente pode deixar para um outro podcast, né? Que são as consultorias de investimentos, né? A gente teve um boom das assessorias de investimentos. As assessorias são sempre, a maior parte delas elas estão ligadas a um banco, a uma corretora, né? Eu represento essa corretora aqui, né? E a consultoria, ela tende a ser uma forma de ser um pouco mais independente, né? Que é mais parecido com um advisor nos Legal, Estados eu Unidos. tinha essa dúvida aí, porque são funções parecidas, mas a principal diferença é essa parte. De uma forma bem resumida, é que o assessor, de novo, vamos exagerar aqui, tá? Mas eu estou exagerando. Ele vai estar sempre ligado a uma corretora. Então, é como se fosse representando uma corretora. Sim. Então, quem vai remunerar esse assessor vai ser o produto, e a corretora vai devolver uma parte desse produto alocado naquela corretora, vai devolver para o assessor como a remuneração dele. O consultor, ele não recebe do produto nem da corretora. É o cliente que paga um serviço, né? Fee-based. Para o consultor. Então, o consultor ele pode atender em diversas casas, né, diferentes, ele não está ligado a uma casa, né, mas quem paga é o cliente. Então, basicamente, esse é o modelo.
É o modelo perfeito, é o modelo melhor, pior? Não, mas se a gente pensar na Europa, é o modelo, a Europa exagerando, é um modelo só de advice na Europa. Nos Estados Unidos está migrando o modelo e o Brasil mudou, já tem regulação nova, tem duas regulações importantes que é 178 e 179, que traz mais essa transparência. E aí a gente está tendo, de certa forma, uma evolução, mas leva tempo, né? Talvez no Brasil leve um tempo um pouco maior, por conta de educação financeira e tal. Mas na Europa, por exemplo, ela já migrou para esse modelo de consultoria, né? Que é o modelo que é regulado aqui no Brasil. E o Brasil está tomando como referência essa estrutura que é da Europa que já está pronta? Como é que está? Então não tem uma regra assim, mas o que a gente vê é que o mundo está cada vez caminhando mais para, vamos colocar assim, quando surgiram, né, esses profissionais, eram profissionais que a gente tinha um conceito que chamava-se share of wallet, né? Então assim, você tem que ter o máximo do cliente possível com você. Depois veio o modelo que esse é o modelo de produto, né, que a gente chama de comissão, né? Que é um modelo que nos Estados Unidos, no Brasil, ele funcionou muito bem, que é o modelo sempre de um banco tradicional, sempre foi assim. Então, você entra lá na agência, lá o gerente fala assim, mas pô, você não quer dar uma olhada aí na Previdência e tal? É complicado. Como é que você está? E aí, então, tem aquele produto da semana e tal. É um modelo que funcionou muito bem. Então, acho que a evolução do mercado mundial é justamente, posso estar exagerando também aqui, mas assim, colocar o cliente como prioridade. Então, Isso é muito importante. o cliente vai pagar um serviço que ele sabe quanto que ele está pagando. Por que eu falei para você que não vai evoluir, acho que tão rápido? Eu acho que vai evoluir, vai crescer muito. Mas por que não tão rápido? Porque o brasileiro não gosta de pagar. Isso com certeza. Então, por isso que também funcionou muito bem, sempre funcionou no Brasil, o modelo de comissão. Porque ele não percebe que está pagando. Ele não percebe. Daí eu fico pé da vida, né? Quando a galera fala assim, pô, mas eu tô com a conta naquele banco lá digital. Por quê? Porque não paga nada. Eu falei, mas o ROI, né? Todo mundo sabe o que é ROI aqui, né? O retorno sobre o patrimônio do banco é 30%. É um negócio absurdo. E você está falando que paga nada? Como é que o banco dá 30% de retorno se você não está pagando nada? Em algum lugar você está pagando alguma coisa, né? Ou a gente brinca, ou você é o produto, né? Ou ele está te utilizando e você não sabe. Mas enfim, a gente está indo um pouco longe aqui, né, na discussão. Podemos deixar para um outro encontro aqui esse legal. tema. Você falou sobre evolução. Eu acho legal a gente até tocar no ponto de inteligência artificial. O que você acha que isso vai impactar nas análises? Então, o que a gente tem visto assim é que isso para o nosso negócio de finanças, de investimentos, análise, como qualquer para outro negócio. Então, primeiro vem o produto e depois vem a regulação, né? Vamos pensar o que agora a Embraer está fazendo um veículo aí que vai substituir os táxis, enfim, voador. Já está pronto. Mas não tem, o Google lá lançou nos Estados Unidos já o autônomo, né? Mas não tem regulação para isso. Então, primeiro lança tecnologia, pesquisa nas faculdades, lança e depois e aí? Mas tem regulação? Posso lançar um táxi aqui em Campinas com 100 taxistas? Precisa de muita burocracia, né? E aí, às vezes, para aquele momento a regulação não quer fazer, ou tem outros objetivos, né? Agora, a tecnologia IA, ela está muito rápida, né? A utilização. O que a gente tem visto? São dois pontos, né? Primeiro, o analista tem utilizado mais, mas agora o analista, falando um pouquinho de regulação, tudo tem que ter um disclaimer. O que é um disclaimer que a gente chama de disclaimer positivo. O que é o disclaimer? É você falar assim, pessoal, eu posso ter algum conflito aqui nesse ponto. Por quê? Porque eu estou recomendando o Petrobras, só que o meu banco que eu trabalho, ele está fazendo uma operação da Petrobras numa outra área, e essa área aqui pode ser remunerada, e eu posso receber um pedaço do meu bônus de uma outra área, né? Então, isso que a gente chama um disclaimer positivo, né? Ou seja, toda vez que tiver algum conflito, a gente tem que mostrar. A IA, na minha opinião, acho que, pelo menos ao momento que a gente está vivendo, é justamente isso. Fala assim, eu uso IA? Sim, beleza. Mas como você usa? Então, você tem que deixar declarado, assim, estou usando para isso, né? Agora, o que a gente vê em análise é o seguinte, a gente começa a ver
alguns analistas, né, ou outros profissionais desenvolvendo ferramentas que dizem que vão recomendar, né? A gente viu algumas vezes um pouco aquela questão do robô advisor, mas eu estou falando aqui de análise mesmo, né? Então vai recomendar, beleza. Só que teve uma instrução da APMEC, inclusive, né, um ofício, perdão, da APMEC, esse ano, publicado no começo do ano, que já está desatualizado, né? Mas essa é a última resolução, é que a APMEC e a CVM entendem, sim, pode utilizar, ninguém vai te proibir, faz sentido, né? Só que acontece, não existe uma IA que ela vai tomar decisão sozinha. Então sempre tem que ter um analista responsável. Isso é interessante que tudo está sendo implementado, né? Inteligência artificial. A medicina, por exemplo, a gente fala que vai ter robôs que vai fazer cirurgia, mas para ele ter esse processo precisa de um médico acompanhando, sempre precisa de um profissional da área para poder utilizar a IA a favor. Então, lembra do conceito da casa de análise? E do conceito de que tem um diretor na casa de análise responsável pela casa de análise. Exato. Então, estou usando IA, beleza. Mas quem que é o diretor da casa de análise? Qual que é a casa de análise que é responsável por essa IA aqui? Então, pelo menos a regulação que a gente tem hoje pode utilizar, coloca lá, arquiva a sua metodologia, peguei essa metodologia, isso, essa ferramenta que eu uso, tá, beleza. Cheguei na metodologia. Mas o diretor responsável é essa e a casa de análise é essa. Ou o banco, a corretora é essa. Tá? Então, a regulação que a gente tem hoje é essa. Tá? Eu, particularmente, no meu dia a dia, uso bastante, mas eu não uso para tomadas de decisão. Eu uso principalmente para auxiliar e para ter mais segurança, para análise de dados, para ganhar velocidade. Né? Porque, por exemplo, hoje, com muita tecnologia e por redução de custo, enfim, e o cliente cada vez mais exigente de velocidade, né? Então chega lá o balanço da Petrobras, né? Vai divulgar agora, daqui a pouco. E de repente sai 6 horas da tarde, de repente sai 11 horas da noite. Aí 11 horas da noite, 11h30, o cliente ele quer que você tenha uma opinião, né? Então o que eu geralmente eu faço? Isso tem muita gente fazendo, por exemplo. Carrega o arquivo, né? E fala para ela, fala assim, quais são os pontos positivos e negativos que você encontrou? Encontrei esse. Você vai lá confirmar essa informação, realmente é uma informação, ela pontuou pontos positivos, você já passou uma opinião para o cliente, fala assim, esses são os pontos positivos e negativos do resultado. Só que aí eu vou fazer uma análise para ver realmente como muda a minha recomendação, se muda o meu valuation, se tem impacto aqui e tal. É bom usar como uma ferramenta facilitadora, que te ajuda no seu trabalho, não que vai te dar o trabalho inteiro final pronto. Por enquanto é adicional para ganhar segurança, velocidade. Ou até fazer algumas análises. Acho que esse ponto da velocidade é o que mais pega. Porque às vezes você está com qualquer arquivo na IA, já faz uma pergunta e já te responde, não precisa ficar pesquisando, indo atrás de tudo. Por exemplo, um que eu uso fazendo propaganda aqui, né, é o Grok lá do X, né? E aí eu uso o Grok para ele fazer pesquisa dentro do Grok. Então eu falo assim, me pega aqui, Grok, me pega aqui as últimas opiniões que você vai encontrar no X nos últimos 10 meses de opiniões negativas da Petrobras. Quem falou mal da Petrobras? Ele vai falar, esse cara falou mal no dia tal, esse cara falou mal no dia tal. E você também consegue filtrar, tipo assim, de quem ele tá pegando essa informação, porque tem muita gente que pode, tipo assim, pessoa aleatória comentando, e às vezes não conhece, dá pra você filtrar isso também? Conhecidas. Pode pegar, eu quero só pessoas que tenham no mínimo 10 mil seguidores. Isso é legal, porque você dá uma filtrada, porque se for pegar de tudo, às vezes acaba vindo um pouco de informação meio contaminada, assim, sabe? E às vezes até pra validar, né? Eu vi uma opinião de uma pessoa na rede social. Você pergunta pro Grok e fala assim, cara, você consegue afirmar por dados científicos que realmente isso é uma informação? É uma informação, por causa disso. Isso né? é legal. Então, cada vez mais a gente está utilizando. E a questão um ponto interessante, que acho que é o último ponto, que é a análise de dados, né? Então, por exemplo, agora, daqui a pouquinho, a gente tem a Black Friday, né? No dia seguinte, o cliente, ou a mídia, enfim, não importa quem você vai dar opinião, eles vão querer saber, mas as lojas americanas, a Magazine Luiza, o que você esperou para o resultado do Black Friday? Você acha que eles foram bem ou foram mal? E aí você tem que pegar as informações que estão disponíveis, né? E tentar chegar numa proxy, fazer alguma referência e falar assim, realmente a expectativa é que a Black Friday teve X reais de vendas, cresceu X% em relação ao ano passado, né? E aí você vai ter que fazer uma análise de dados. E aí dá para você pirar, dá para você realmente ir longe.
Porque hoje, de novo, quando vai sair essa informação? Só no balanço do quarto trimestre, que geralmente vai sair em fevereiro ou março do ano que vem. Então, a bolsa já subiu, já caiu, a empresa já muito rápido. Então, é um pouco disso, tá? E aí dá para você ser muito criativo, muito criativo. Aí só para terminar aqui, tem um boato que dizem que é o Trump, eu vou colocar aqui palavras que é o Trump, mas assim saiu na mídia. Por exemplo, que o Trump ele não quer mais balanço, o professor não quer mais balanço no trimestre, ele quer balanço só a cada 6 meses, né? Para tentar tirar o viés especulativo da bolsa. Nossa, né? Mas imagina um investidor passar 6 meses sem uma informação grande. Escuro, né? Não, eu acho aí que vai, isso aí vai ser pra frente, não, né? Tirando e torcendo para dar certo. Vai ser mais, não, aí vai ter mais responsabilidade nos analistas, né, gestores, para ter uma antecipação dos resultados. Que trabalhar com menos informação é muito mais difícil, não tem como. Então, tem gente que fala, deveria ser mensal. Assim, mensal acho que seria o melhor dos mundos, mas fazer mensalmente a apuração, tudo é complicado. E aí tem gente que fala que tem que ser anual, né? Não dá. Mas um exemplo, só para terminar, um exemplo que eu já vi, eu nunca fiz isso, mas nos Estados Unidos tem muito dado. Aqui no Brasil a gente tem, mas bem menos. Mais né? carente. Mas, por exemplo, a gente tem analista já pegando imagem de satélite para ver as vendas, por exemplo, Black Friday numa loja física, porque você faz uma proxy ali de movimentação de carros, Caramba. né? E você consegue fazer uma projeção do que é. Então, o analista também, eu acho que duas coisas, né? Para terminar aqui. Ele vai ser cada vez mais exigido de novos skills, né? Novas habilidades. E segundo, ele vai precisar ser cada vez mais criativo, né? na obtenção desses dados. Né? Porque você, apertar um botão para pegar os dados no IBGE, isso todo mundo já faz. Você faz um robô ali que ele vai descarregar toda vez que sai o IPCA, vai lá, entra no site do IBGE e me manda. Né? Agora, quem vai ter uma base de dados de um satélite que vai ficar medindo 24 horas a movimentação de carro no isso aí estacionamento? vai ser poucos, né? Caramba. Então, você tem que ser criativo para ter um diferencial também. Com né? certeza. Eu digo assim, um dos pontos assim que o analista, até anos 80, 90, precisava ter as habilidades de sempre. Né? Economia, finanças, contabilidade. Agora são essas mesmas e mais umas outras, né? O uso de inteligência artificial, análise de dados, enfim, outras habilidades, né? Fora aquelas outras. Não é que ele vai perder as outras, é que vai ter que saber adicionar. Sim, legal. E aperfeiçoar também. E você falou um pouco agora atrás sobre um analista mais técnico, analista mais fundamentalista. Então existem vários tipos de estratégias de investimento. E quais são essas estratégias que existem no mercado? São só fundamentalista e técnica ou existem mais também? Então, se a gente pegar sempre baseado em ciência, né? Aí, felizmente ou infelizmente, a gente sempre copia muito dos americanos, né? É porque lá que começa, né? E lá eles têm dezenas de anos de base de dados, né? Assim, dá para validar muita coisa. Mas essas são as principais e são as mais usadas e respeitadas, né? Então, não tem... Você pode usar uma metodologia e você criar uma metodologia, né? Aí, por exemplo, se for realmente algo muito sério, a própria PMEC, se você for só analista certificado, regulado, e criar uma metodologia, né? A própria PMEC vai falar assim, beleza, documenta cientificamente, se você tem uma validade na ciência, na academia, né? E me mostra, apresenta. Então, a gente tem, na PMEC ela tem, de certa forma, alguns manuais, mas não é assim, você tem que fazer dessa forma, né? Sim. Mas alguns direcionadores. Se for fazer análise técnica, esses são os principais indicadores. A análise fundamentalista é dessa forma que você tem que apresentar um relatório, uma justificativa de uma recomendação, mas não existe regra. Eu brinco que assim, até estava discutindo com o professor aqui, né? Agora ele vai brigar comigo. Mas o mercado, ao longo do tempo, o analista bom que vai sobrevivendo ao longo do tempo, e o mercado, a natureza vai cuidando, assim, então as pessoas que são ruins ou que não têm uma metodologia, eles vão saindo, deixando o mercado, né? Pelo menos assim é a natureza, né? Sim. E eu lembro que uns 20 anos atrás, acho que lá na época da crise de 2008, um pouco antes,
surgiu uma recomendação de ações via astros, né? Tipo, utilizando Meu Deus, astrologia e tal. Daí não dá, não. Vocês podem, Daí não dá. pode até procurar na internet o que vocês acham, né? Se você nasceu É. em maio, sua recomendação é Petrobras. Agora, lua cheia, né? Enfim. Isso é sacanagem. E eu lembro que chegou até ter... Eu lembro que no passado tinha um evento que chamava Expo Money, e aí tinha uma pessoa lá que vendia esse tipo de análise e tal. Então, vira e mexe, vai e vem, não tem certo ou errado, né? Mas o que o cliente final, ele vai respeitar muito, assim, a validação técnica, a ciência, né? Mas não tem certo ou errado, né? Se você tiver uma metodologia que é respeitada, que é técnica, que tem um argumento válido, você vai surfando Deixa eu isso te nessa... fazer uma pergunta, a gente até comentou ali antes. Quanto que é a remuneração geralmente assim de um analista? Que o pessoal gosta de saber. Tá curioso, gosta de saber. O pessoal vai balançar. Aquele cara que fica olhando os gráficos, que estuda e vê tudo e tem que estar lá o dia inteiro. Como é que é remunerado? Essa pergunta, ela tem diversas respostas, né? Mas vamos pegar de novo o analista tradicional até o início desse século, né? Então ele só tinha o relatório PDF. Então geralmente era um analista, vamos pegar esse analista ainda existe, né? Então dentro de um banco, dentro de um Itaú, um Bradesco, uma XP, um BTG, ele é um cara que ele é muito bem remunerado porque tem diversas habilidades, diversos skills ali. Mas eu sempre falo assim, ele tem que ser remunerado por quê? Porque a responsabilidade dele é muito grande. Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo simples, tá? Vai acontecer um IPO, uma oferta de ações. Qual que é o volume financeiro de um IPO? Geralmente é 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, 2 bilhões, às vezes 10 bilhões de reais. Tem várias pessoas envolvidas, né? Mas se a gente pegar a equipe de análise, sempre tem lá os bancos coordenadores. Então, cada banco tem um analista responsável para aquela oferta ali. Então, estou falando que uma oferta talvez de 1 bilhão de reais está na responsabilidade de 4 analistas. Então, tem 4 analistas responsáveis por 1 bilhão de reais. É muita coisa. Né? Pronto, se o cara é responsável por 1 bilhão de reais, o cara tem que ser muito bem remunerado por essa oferta, né? Por essa responsabilidade. Então, esse é o analista tradicional que ainda existe e ele é muito bem remunerado, tá? Mas é lógico que existe uma carreira. Então, sim, geralmente o cara começa ganhando pouco fixo, e todos eles têm algum variável ao longo do tempo, tá? Então o cara começa com carreira 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, só que a grande diferença está no variável, né? O cara pode ganhar um salário como As o cara habilidades, né? Isso qualquer setor, qualquer área que você vai depender do empenho, da sua participação. Mas depende de algumas variáveis, mas assim, sempre está atrelado a alguma remuneração variável, tá? Essa remuneração variável pode ser um salário, pode ser 100 salários, né? Não tem limite. Isso que eu digo no sell side como no buy side, tá? Então você, o cara, um sênior que participou de IPO, ganhou, que a gente chama total comp, num ano, 1 milhão de reais, é possível. Não é nada impossível na Faria Lima que a gente chama, né? A responsabilidade do cara é muito grande, né? Mas é lógico que depende de uma responsabilidade ao longo do tempo, né? É difícil alguém chegar com 3, 5 anos de mercado já com peso tão grande. Só se ele pegou um boom do mercado, enfim, pegou mas daí é mais sorte. um time, né? E aí surgem os novos analistas, por exemplo, tem analista que teoricamente, vamos supor, e eu já fiz isso, né? Que você vira um analista digital, vamos colocar assim, né? E aí tem aquela diferença entre analista e influencers e tal, que por exemplo, eu posso vender um infoproduto, né? Digitalmente, e naquele lançamento daquele infoproduto ter, sei lá, 1 milhão de reais de venda, num lançamento. Tem analista ou influencer que vende num lançamento 10 milhões, 20 milhões. São poucos, mas existem, né? Sim. Num lançamento. Levou, sei lá, quanto tempo para fazer aquele lançamento? 3 meses, 6 meses, menos de um ano, né? Então é um pouco disso. Agora, acho que é mais importante que no médio e longo prazo, o analista com todas essas habilidades, ele é muito disputado, né? Então imagina se o analista fez uma carreira muito boa no Itaú por 10 anos, o Bradesco vai puxar esse cara e vai falar, vem trabalhar comigo.
Ou, vamos supor, geralmente o cara vira especialista, o cara é especialista em real estate, né, em construção civil. Aí chega daqui a 10 anos, o cara é muito bom, a própria empresa de real estate vai convidar ele para ser o CFO da empresa, né? Sei lá, a Cirela contrata ele e fala assim, vai vir trabalhar aqui comigo nessa empresa, né? Aqui na diretoria. E aí, diretoria, o cara tem um outro nível, né? Às vezes, participação societária e tal. Né? Então, essa resposta é muito difícil, mas um pleno, um sênior, o cara pode ser milionário tranquilamente, né? Não é impossível. Porque a responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. Então, esse é o resumo. Agora eu quero entrar em outro tópico. A gente comentou um pouco sobre os riscos no último episódio de investimento, mas aquele molecão ali que tá começando a estudar, a entender o mercado de capital, como é que ele pode entender, falando sobre renda variável, como é que ele pode começar a estudar para poder fazer os próprios investimentos? Qual que você recomendaria o primeiro passo para aquela pessoa? Ele já entende, já tem um estudo prévio ali, e agora ele está a fim de arriscar. Ou está começando do zero também, ou está começando do zero. E está a fim de arriscar um pouco mais. Fala, pô, eu quero me arriscar um pouco mais, que pode ser que eu ganhe mais. Mas como é que você... Não necessariamente arriscar, né? Mas começar na renda variável, né? De forma geral. Sim, sim. Cara, eu sempre falo assim, como qualquer outra profissão, qualquer outra atividade na nossa vida, tem que colocar em prática. Senão não vai entender, né? Então, pô, o cara vai ser analista, ou vai ser gestor, ou mesmo investidor. E eu lembro que eu comecei certo, comecei errado, mas quando eu comecei antes de eu ser analista, começando, na época tinha um negócio que chamava Folha Invest, né? Que era um jogo, uma competição de investidores, né? Qualquer um estudante poderia entrar, só que era uma carteira teórica, né? E eu lembro que eu fui, sei lá, um dos 5 primeiros, eu ganhei um curso lá na Bovespa e tal. Só que era muito fácil, né? Porque você tá na teoria, você toma mais risco, não tá nem aí, vamos embora. Não importa se perder tudo. Claro. Não importa. Outra coisa, 880. Outra coisa é a prática. Você começa a comprar, você fala, caraca. Quando é o seu dinheiro de verdade. Você vê ali um primeiro dia -2, aí outro dia -5. Você fala, caraca, tá diminuindo aqui. Então, quando eu comecei não faz muito tempo também, porque eu quero aprender, é uma coisa muito importante. E a recomendação que eu recebi do nosso professor você só vai querer aprender quando você vê seu dinheiro lá. Quando você vê que o seu dinheiro está lá, que a sua responsabilidade está ali, você vai querer correr atrás, você vai querer estudar, porque senão você vai perder aquele dinheiro. Então, senão quem toma é você. Exatamente, não é, sei lá, um dinheiro fictício ou um vídeo no YouTube falando que é ou que não é. Sim, você vai procurar o seu fundamento para você fazer os seus próprios investimentos. E o recado acho que é justamente esse, assim, você encontrar a sua filosofia, assim, o que você respeita. E assim, as duas análises, fundamentalista e gráfica, elas são completamente diferentes. Né? São completamente diferentes. Então, o grafista olha muito para curto prazo, né? Às vezes até em intraday, day trade, né? E tem o fundamentalista que olha muito para o case, né? Pô, será que é uma boa empresa? Será que eu quero ser sócio dessa empresa? Procura entender mais da empresa. Será que é um bom negócio? Será que está realmente num preço atrativo, né? Eu, particularmente, embora não seja analista, a própria regulação exija, mas eu não gosto, por exemplo, do conceito de preço-alvo, né? Eu gosto assim, se realmente é um bom negócio e se está num preço justo. Eu quero ser só de uma boa empresa num preço que eu considero barato, né? Quero ser sócio de vocês, beleza. Eu falo, Marlon, a nossa empresa vale 10 milhões de reais. Eu gosto de vocês e tal, mas se for por R$1 milhão de valuation, eu entro com vocês. 10 milhões eu não consigo entrar. Você falou que não gosta muito do preço justo. E do preço teto do Barsi? Você acha interessante? Então, teoricamente, ele é parecido. Ele acaba sendo um conceito também, porque você vai trabalhar com cenário, né? E o meu cenário, por exemplo, mas qual que é o retorno que você exige? E aí, depois, de novo, o professor agora vai começar, já ia me xingar, agora vai me xingar de novo. Mas, por exemplo... Salvou umas garrafinhas. Quando a gente fala assim, qual que é o retorno, que acho que é o que a gente chama o custo de capital, por exemplo, né? O custo de capital a gente vai passar a vida inteira tentando calcular, vai chegar numa época, mas, por exemplo, o custo de capital para mim, ele pode ser completamente diferente para você, né? Você tem comportamento diferente, você tem reação diferente. Perfil de investidor diferente. Você acha que o Brasil vai dar certo? Com certeza, com certeza. Não sei se muito.
Mas imagina o seguinte, você é novo, você fala, cara, o Brasil vai dar certo, o Brasil é o país do futuro. Eu acredito né? um pouco que o nosso país consiga... Ainda tem chance. Aí a gente que já caminhou, você fala assim, puta, eu não sei se o Brasil vai dar certo, né? Eu preciso de um prêmio maior aqui para investir no Brasil. Você não, vamos fazer, me dá um prêmio aqui que vamos embora, vamos fazer Tem negócio. tempo. E né? também tem a diferença, o dar certo pra você pode ser o que não vai dar certo pro outro cara, né? Tem essa questão, que uma pessoa pode achar que em um certo ponto, e outra pessoa pode achar que é errado nesse ponto e que é certo na outra. Nisso que tem a variação de mercado, Sim, E né? até depois eu vou deixar o professor aqui, tem um artigo da Modaran, ele escreveu, acho que deu uma entrevista para o Financial Times, que resume assim, a gente fala assim que o valuation, né, uma avaliação, embora tenha muitas finanças, matemática, a gente lembra que a economia e finanças é uma atividade humana, né? Então vai depender da sua percepção de risco, diversas variáveis, então tem esse fator. E aí o título da Modaran, dessa entrevista é assim, valuation, fazer investimentos é um exercício de fé. Então você tem que fazer o valuation e falar assim, essa empresa aqui, a Petrobras, faz 100 milhões de receita esse ano, o ano que vem vai fazer 120. Mas por que vai fazer 120? Por que no outro ano vai fazer 150? Você está tendo uma fé que a empresa vai aumentar a produção, que o petróleo vai de 30 para 50, né? Então, e que o mercado, que você está certo, que o mercado vai seguir a sua análise, né? E você vai se antecipar esse movimento. Então, acaba sendo um exercício humano, né? Um exercício de fé. Mas, respondendo a sua pergunta que vocês fizeram lá no começo, assim, acho que o começo, principalmente para analista investidor que gosta muito da análise fundamentalista, né, é começar lendo relatórios. Então, pega o relatório de um grande banco, de uma grande corretora, imprime, né, é importante imprimir, e lê, debruça ele linha a linha, número por número. Né? Aí você vai começar a entender, como é que o cara chegou nesse número, como é que o cara saiu daqui para cá. Você né? tem algum livro para indicar aí para o pessoal, para começar a entender mais sobre o mercado variável? Puta, tem um monte assim, mas tem um que não necessariamente de renda variável. De investimentos em geral, eu digo. Mas eu gosto muito um que se chama Psicologia Financeira, do Morgan. Inclusive, ele vira e mexe, está aqui no Brasil, né? Em São Paulo. E ele fala muito sobre o comportamento do investidor. Né? Esse aqui é a terceira vez que o professor vai me xingar. Né? Mas ele fala que você ter bons retornos nos seus investimentos, você ser um bom investidor, ele não necessariamente está atrelado ao seu conhecimento técnico. Né? Ou seja, pode ter um cara que é matemático absurdo e ter um retorno pior do que quem não é especialista. Por exemplo, um médico que não é especialista em finanças. Né? Então ele vai estar muito atrelado ao seu comportamento em relação aos seus investimentos. Lógico que todo mundo precisa estudar, precisa conhecer, mas você não precisa ser um grande cientista, um grande especialista para traduzir isso em retornos ao longo do tempo. Né? Então vai ser muito atrelado ao seu comportamento. E tem uma parte ali que provavelmente vai ser a sua decisão, o seu comportamento e algo que eu não vou conseguir te ensinar. Né? Que eu falo assim, você deve se comportar dessa forma. Tá, mas por quê? Se eu sou uma pessoa diferente, né? Eu reajo de uma forma diferente. Né? Então eu brinco assim, lá em São Paulo a gente diz, né, na Faria Lima, a Faria Lima inteira perdeu dinheiro ou perdeu oportunidade, não ganhou dinheiro com criptomoedas, por exemplo. As pessoas mais novas, né, ganharam muito dinheiro, principalmente nessa geração. Quem estava certo? Aquele tio de 30 anos de idade, de 30 anos de mercado, né? Tem muita experiência, ou quem chegou agora e falou, não, por que você não... Botou dinheiro na moedinha com cara de cachorro. O Barça é um cara incrível, mas pode dar um exemplo assim, dos investimentos no exterior, que ele não é muito a favor, mas é uma coisa que é muito interessante. Um cara que é leigo ali tecnicamente já pode ter ganhado muito dinheiro do que um cara que é o mais top do Brasil, ali, dizendo... Não tem certo e errado. Por exemplo, o Warren Buffett, ele seguiu isso que eu mais respeito no Warren Buffett, assim, independente do resultado dele. Por exemplo, você pegar o resultado recente do Warren Buffett, não é magnífico. É um resultado mediano. Mas se pegar a história dele, é uma história de muita consistência, né? Então a gente fala assim, você... Consistência acho que é a palavra mais importante que tem. Eu falo sempre assim, você fica bom naquilo que você faz sempre, né? Então se você estiver fazendo
muita coisa ao mesmo tempo, né, e nada direito, você está fazendo muita coisa mal, né? Eu acho legal, mas eu quero... É um pato, né? Não voa no nada, não anda. Pra mim, ficou um pouco não tão claro. Você deve seguir, igual ele segue, sempre seguiu os princípios dele, os pensamentos dele. Mas até quando você deve ficar nos seus princípios? Tipo, trazer inovação pro seu princípio, tipo, esticar ele mais. Você tem Sim. 10, uma nota 10 ali, eu vou dar um exemplo de futebol que a gente já deu bastante aqui. Um cara que ele é finalizador. O futebol ele vai mudando, ele vai inovando. Até quando ele pode trazer o físico junto com o futebol que é finalizador. Entendeu? Uhum. Como que funciona isso? Então, eu acho que é muito importante você utilizar uma metodologia, uma filosofia, você seguir, né? Só que não necessariamente você vai ficar sempre preso a ela. Então, eu vou te dar um exemplo aqui que talvez fique mais claro, né? Tem duas grandes formas de você fazer uma análise de investimento, né? Então, tem a famosa forma que a gente chama de top-down. Então, você analisar muito bem o cenário macro. Aí, dentro do cenário macro, você vê que setores vão melhor performar. E dentro daqueles setores, você fala, pô, essas são as empresas que vão performar melhor dentro desses setores. Então, você não olha muito o micro de cada empresa. E eu gosto muito da metodologia que a gente chama bottom-up. Então, eu gosto de ir na empresa, ver que empresa são boa, se o sócio é bom, se está tendo briga com o sócio, se o cara... Porque o cara, na minha opinião, aquela empresa vai ganhar dinheiro independente se é esquerda ou se é direita, se é independente da política, o cara é bom, né? Vou pegar o caso do Itaú, por exemplo. O Itaú, nos últimos 20 anos, ganha dinheiro com juro alto, com juro baixo, economia. O cara vai bem, né? Esse é o modelo que a gente chama O bottom-up. Barsi gosta de chamar essas empresas de setores à prova de bala, né? Independente de governo, de crise, está sempre de pé. Então, eu gosto muito desse bottom-up. Agora, sim, vamos supor, se a gente tiver um Brasil indo mal, vamos pegar 2024, né? A Bolsa caiu, acho que perto de 10%, né? O Ibovespa. Então, beleza. Teve muita carteira que caiu 15%, 20%, né? Agora, o que subiu, por exemplo, num portfólio, né? Foram as ações americanas em dólar. Você pegar o S&P 500 mais a desvalorização do real, foi quase 50% de alta, né? Então, quem não tinha R$1, $1 no ano passado, perdeu dinheiro. Quem tinha pelo menos qualquer ação americana, qualquer uma, né? Pelo menos foi positivo, tá? Então, por exemplo, quem foi preconceituoso com diversificação internacional ou não tinha alocação internacional, certamente teve uma chance grande de ter tido resultado negativo, tá? Mas deixa eu só responder a sua pergunta aqui, em relação a até onde que eu vou com a metodologia. Então, eu tenho uma metodologia minha, que eu gosto muito de CF, de valuation, fluxo de caixa, mas de uma forma bem simples, eu gosto de uma métrica que chama-se Earnings Yield, né? O que é o Earnings Yield? Eu pego... Earnings Yield nos Estados Unidos, eles olham muito para PI, né? Para preço sobre lucro. Então, o que eles fazem? O Earnings Yield nos Estados Unidos é o inverso do preço sobre lucro, né? Aqui no Brasil não dá para você fazer com lucro, não gosto, pelo menos, porque o lucro ele é muito volátil, né? Tem muita influência de resultado financeiro e tal. Então, o que eu pego? Eu pego o lucro operacional e faço uma comparação com o EV, que é o valor de mercado mais a dívida. Então, eu costumo fazer essa análise simples, rápida, será que a empresa está gerando lucro operacional suficiente para o valor de mercado dela? Aí eu encontro algumas distorções, né? Ou setorialmente. Vamos pegar o caso aqui prático do ano passado, né? O ano passado a gente teve uma ação, todo mundo deve conhecer, aqui começa a polêmica, né? Que chama-se Ambipar, né? A Ambipar, ela chegou a subir perto de 1000% em pouquíssimas semanas, né? Não existe uma empresa, pegar o próprio Warren Buffett, ele faz isso em 10 anos, né? As time baggers, né, que a gente chama. Um pouquinho do racional aí, pô. Você vê uma coisa crescer tão rápido assim. O que está acontecendo? Exatamente. Então, o que eu fui muito criticado, né? Por clientes, enfim, porque a gente comprou lá perto de R$18, recomendei perto dos R$8, R$9, e aí foi até 30, aí eu recomendei diminuir a posição, aí chegou 40 a gente saiu. No preço antigo, né? Só que a ação, ela não parou em 40, ela foi até 250 no preço antigo. Pô, você tirou lá, era pra ter ganhado muito mais disso aí. E aí fica aquela percepção, o cara errou na análise e tal, né?
Por que a gente saiu a quadrilha? Eu falei assim, a partir desse momento, eu não consigo mais, a minha metodologia já não justifica mais. Tá muito esticado. Sim. Eu não tenho mais argumento. Aí entra a análise técnica. Falei, galera, se quem quiser operar, faz o swing trade, entra com um pouquinho, olha o gráfico lá, vê se vai continuar e bora. Mas a minha metodologia já não permite mais. Então, assim, tanto top-down como bottom-up, assim, não permite mais. Então, acho que sempre você tem que ter uma filosofia, né? E você seguir bem ela, ser bem documentada e você respeitar essa filosofia. Perdi dinheiro. Agora, nesse ano, a ação ela cai por 70%, 80%, 90%, né? E aí, lógico que estão investigando, enfim, então, uma série de investigações, né, no papel. Então, a gente fala assim, pô, rapidamente, eu até provoco muito os clientes, falo assim, pô, rapidamente a gente percebeu que daqui para frente não era mais fundamento. Né? É especulação. Outro, pode ser qualquer outro nome, né? Eu até achei legal esse que você comentou e eu pensei, eu acho muito legal contar para o pessoal que está começando, para o jovem, qual que é a diferença do investidor para o especulador. Porque entrando nesse assunto aí chega um certo ponto ali que você vira especulação. Eu não costumo fazer essa diferença entre investidor e especulador, porque o investidor também é, de certa forma, um pouco especulador, porque assim, você tem que especular que vai melhorar daqui a pra frente. Petrobras vai crescer, que ela vai tirar confiança no seu princípio. O que eu acabo discernindo, separando, é um pouco de alguém que pode ser, não chega a ser um crime, mas alguém que pode estar próximo de uma linha de manipulação, né? Então, assim, pô, você está começando, que é até um pouco do que a própria CVM está investigando, chegou a questionar, isso tem matéria na mídia, se pode ter ocorrido isso na própria Ambipar. Né? Manipulação é o seguinte, você coordenar, fazer algum movimento coordenado, né? E muito além dos fundamentos. Pode entrar na cristos.com lá, né? Foi uma manipulação... A própria bolha É que foi mais uma bolha, né? Não uma manipulação em si. Né? Mas, por exemplo, 2008 foi uma manipulação, né? No sentido assim... até fazer uma propaganda aqui, o pessoal sempre me pergunta, né, de filmes, né, e livros. Eu gosto muito daquele livro que chama Big Short, né? Pô, eu recomendo, se você nunca viu, assista umas 10 vezes, né? Para você entender a crise de 2008. Então começou uma manipulação meio que organizada, o mundo todo estava manipulando. Estava começando a colocar produtos horríveis, aí você empacotava no produto... Fingindo que é uma qualidade boa. Exato, então assim... E aí teve muita gente que sabia o que estava fazendo e fez isso por muito tempo. E aí começaram essa galera... Continuava ganhando dinheiro e continuava fazendo. E aí teve essa galera que é o Big Short, essa galera começou a perceber isso e falou assim, cara, isso aqui é errado, isso aqui vai dar errado, isso aqui é manipulação, isso aqui não deveria estar sendo feito, né? Uma hora vai estourar. E aí eles começaram a postar, só que eles começaram a postar, sim, poderia que nunca tivesse acontecido. Mas começaram a postar, tipo, 3 anos antes, né? E eles eram criticados. Pô, o que você está falando? Estão ganhando dinheiro aqui, meu. Né? E eles continuaram defendendo a filosofia deles. Tá? No filme, você falou 3 anos, mas no filme é engraçado que parece que, assim, uma semana já aconteceu, né? Assim, foi um período... Porque eles iam nas palestras lá e eles eram muito criticados. Sim, todo mundo estourando champanhe, todo mundo rico, milionário sorrindo. Esse cara aqui, meu, maluco. E os caras, não, mas tá acontecendo. E tipo, vocês não estão vendo isso? Meu Deus. E aí tem um filme que também é paralelo, que é o mesmo conceito, que chama Margin Call também. Que é basicamente esse conceito, porque os caras apostando na queda e precisavam depositar margem, né? Porque o papel continuava subindo e o cara apostando na queda. E a corretora chamando margem deles, né? Enfim, então, eu acho que o investidor, quando eu falo investimento mesmo, eu sempre penso num recado assim, ser sócio de boas empresas. Pode ser empresa de capital aberto, capital fechado. Pode ser via equity, pode ser via dívida. Você está virando um pouco sócio da empresa, né? Então, ser investidor para mim é isso, tá? Agora, sim, dali para frente, especulação, manipulação, né? Aí você começa a colocar um pouco de viés e até, às vezes, até um pouco, alguns outros conceitos, tá? Então, eu tenho que separar um pouco disso. Ser investidor é você avaliar um bom ativo e você ser sócio daquele ativo, né? E você acreditar que realmente está num preço abaixo de um valor justo. É isso que é o conceito. Que é você acreditar na empresa. Sim. Não é... Porque eu até falei com o Gabriel sobre isso. Tem muita gente que vai na onda.
Então, ver aquele cara famoso postando vídeo na internet, olha, eu acho isso e aquilo. Beleza. Nem pesquisa e compra. Você pode até usar. Você pode até usar o que ele comentou. Mas você estuda e toma a sua decisão sobre aquilo. Não é só, ele falou, eu achei legal o que ele falou, eu vou colocar aqui. Se ele falou, vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer. Se tá na internet, é verdade. Fazendo um spoiler aqui, um bastidor, né? Cara, o que eu analiso muito carteira de cliente, né? Então o cliente chega lá e fala assim, Marco, analisa, o consultor me manda, né? A gente também tem consultoria. Aí o consultor me manda e fala, analisa essa carteira aqui, né? Você acha que tem que mudar alguma coisa. E aí tem uma parte grande das carteiras que vem, assim, horrorosa a carteira. E aí fala, como é que o cara montou uma carteira dessa? Aí você começa a entender que o cara... Qual que é o racional que tá por trás? Não tem nenhum. Aí ele foi no influencer lá, pegou um papel. O cara falou desse, o cara botou pra carteira. Ele vai num outro influencer diferente, vê outra coisa totalmente diferente. Daí é tipo assim, vamos pegar um caso aqui que não é uma carteira horrorosa, vai. Mas a carteira do cara tem tipo, uma carteira boa, vai. Pra não sem preconceito pra não aqui. ser chato com ninguém. Mas a carteira, tipo assim, tem Bradesco, Itaú, Banco Pan, BMG. Daí, vamos pegar um outro caso, vai. Vamos pegar assim, por exemplo, a carteira do cara tem Petrobras, Prio, Brava. Daí eu falo, pessoal, cara... Não é ruim, mas assim, só petróleo. Exatamente isso. Assim, pô, um conceito básico, eu sempre falo em aula para cliente. Cara, tá totalmente correlacionada. Se sua carteira dá certo... Você tá diversificando, mas na mesma área, no mesmo segmento. Não adianta nada. Não, é o que acontece. A carteira, vamos supor, o petróleo sai de 60 para 80. E o cara fala assim, cara, Saravalho, você é um gênio, né? Aí o petróleo, ele vai de 80 para 40. Fala assim, Saravalho, cara, me desculpa, mas sua análise foi completamente errada, né? Então, assim, cara, a sua carteira tá Sempre que você tá ganhando, você é um cara mais inteligente que tem. Mas a carteira do cara é um ativo só. É um ativo só. Mas a Petrobras... Até teve uma consultora que mandou fazer no bastidores que mandou ontem. O cliente agora tá na moda prata, né? Tem que investir em prata, prata. E o cara já tem ouro na carteira dele. Porque toda carteira, eu sou estrategista, né? Toda carteira eu recomendo um pedacinho em ouro. 2, 3% em ouro. Que é anticrise ali, né? Até eu gosto muito do Taleb ali, que eu gosto daquele conceito de antifrágil, né? Então, eu sempre coloco um pouquinho de ouro, recomendo. E aí o cara já tinha ouro. Mas aí começou vídeo daqui de lá falando de prata, né? E o cara botou na cabeça, prata, preço de prata. E assim, ouro já é difícil negociar. A gente tem ETF e tal, dá para negociar. Prata fica mais difícil. E aí, pô... Você pega um gráfico, sei lá, dos últimos 6 meses, realmente a prata está se valorizando mais do que o ouro. Beleza. Só que você pega em janelas maiores, que a academia vai fazer isso. Da prata. Não, é igualzinho o gráfico. Igualzinho? Porque não tem como o ouro disparar 50% e a prata cair 30%. Não tem como, né? Os dois, teoricamente, são os mesmos conceitos, né? Reserva de valor, escassez e tal, né? Proteção. Então, assim, é muito raro você pegar uma janela de 10 anos e você ver um descolamento. Só se teve, sei lá, achou uma reserva de bilhão. Não existe isso, né? Sim. Mas é difícil. Aí eu caiu um meteoro de prata aqui no meio da Terra. Aí eu mandei para a consultora e falei assim, manda para ele esse gráfico aqui, que o cara ele vai ficar vendo vídeo na internet e toda hora vai querer comprar um ativo novo. Né? O cara já tem ouro, já está bem alocado, está bem protegido, está subindo bem. Né? Mas é isso, tá certo que assim, fazendo uma autocrítica, eu também falo do que tá todo mundo falando. Mas o investidor ele acaba caindo muito na moda, assim, né? Então assim, o assunto da moda é esse, eu quero ter esse ativo. Mas ninguém estudou se faz sentido na carteira do cara. Sim, não é julgando, por exemplo, que a Petrobras é ruim. Ela é uma boa... É que não dá para ter só petróleo. Mas não tem como você só ficar em uma área específica. É bom ter a diversificação. Porque a Petrobras... É uma empresa muito grande, é muito difícil você ter uma queda astronômica e, perdi tudo que eu tinha mais um pouco. Pode ser que aconteça, você tem que se esforçar. Mas você não precisa deixar só naquilo, porque se acabar acontecendo, você tem as suas outras áreas ali, um banco, eu não gosto muito, mas varejo. Tem um conceito que a gente fala das finanças, né, professor? Que é a diversificação de portfólio, né? Não sei se vocês já passaram chamando. Tem muito conhecido por Markowitz, né? Markowitz fez uma fronteira, enfim. E aí você estimula a diversificação.
né? E ela funciona. Aí tem uma brincadeira que a gente faz, e aí eu não sei o quão disso, né, já fazendo um disclaimer aqui, o quão disso realmente é verdade, mas é super engraçado. Aí dizem que o Warren Buffett encontrou lá o Bill Gates há 30 anos atrás e falou: Bill Gates, cara, como é que tá a sua carteira aí? Então, eu trabalho na Microsoft, essa aqui é a minha empresa, eu vou viver disso minha vida inteira, e eu só tenho ações da Microsoft, porque eu recebi aqui de bônus, tá? Eu sou dono da empresa e tal, beleza. O Warren Buffett falou: cara, você tá maluco, né, meu? Deixa eu te ensinar aqui uma fronteira aqui do Markowitz, que você precisa ter um portfólio, né? Aí, beleza, o cara comprou Coca-Cola, comprou, sei lá, IBM, diversificou o portfólio dele e tal. Aí o cara ficou bilionário, o cara porrou, né? Aí o pessoal foi fazer uma regressão, estudar, fazer um backtest que a gente chama, né? Se o cara tivesse só Microsoft, o cara Teria ganhado. Trilionário. Nossa senhora. mesmo. Trilionário, né? Aí eu falo: pô, Warren, dá um toque pro cara lá, né? Não, mas você falou que da diversificação de carteira, e realmente eu acho muito importante. Como é que a gente faz para começar a ter uma carteira um pouco mais diversificada? Principalmente para quem está começando. O principal conceito que eu sempre sugiro, não só em ações, mas principalmente em ações, é o conceito básico de descorrelação, né? Então, se você só pensar em setores diferentes, você já está descorrelacionando. Então, tem empresas, por exemplo, que não dependem de Brasil, né? Vamos pegar o caso da Vale. A Vale é uma empresa que depende do mundo, do sucesso da China, né? Então, ela não está relacionada ao Brasil, né? Direta ou indiretamente. Ela é uma empresa brasileira. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse ano, tem uma empresa chama Aura Minerals, que é uma empresa de ouro. Talvez seja uma das ações que esteja mais subindo esse ano, né? E ela está muito relacionada. É a mesma coisa que você comprar ouro? Não, porque é uma empresa, geralmente a empresa tem alavancagem, tem mais risco, tem mais volatilidade, mas ela vai andar direcional em relação ao ouro. E é uma empresa que não tem nada a ver com Brasília, por exemplo. Mas saiu Brasil. Saiu isso aqui de Brasília. A empresa vai ganhar dinheiro, né? Então é um conceito tão simples de correlação e descorrelação. Pensar nessa diversificação, tá? E hoje em dia tem software que faz isso. Então hoje é muito fácil de jogar na internet. Você pega, joga lá uns papéis, vê a correlação e acha. E você acha que dá para ter uma carteira variável, por exemplo, só com ações do Brasil? Ou é importante você diversificar, tipo, para fora do Brasil, ter ações americanas, ter o próprio ouro, renda fixa? O que você acha disso? Então, de novo, essa resposta não é muito, não tem uma resposta individual. Certa. Eu brinco assim, no nosso caso, tá? Eu tenho clientes que têm ações, estão surfando ações esse ano, estão felizes pra caramba, né? Esse ano, particularmente, a bolsa está indo bem. Um bom ano. Um bom ano, a gente está conseguindo gerar alfa, que a gente diz, né? Gerar retorno. Tem cliente esse ano que só está no CDI. E está feliz também. E está super feliz, né? Não tem dessa, mas agora sim, acho que principalmente para o investidor hoje brasileiro, hoje é muito fácil você acessar o mercado internacional. Ao mesmo tempo, tem tanto instrumento aqui que você nem precisa abrir uma conta internacional. Então, por exemplo, hoje tem ETFs aqui de bolsa americana, tem ETFs de tecnologia, tem ETFs de renda fixa americana. Você pode acessar só pela sua conta da B3, assim, não precisa ir muito além, longe. né? Muito longe. Tem ETF, por exemplo, que tem uns que eu não vou fazer propaganda aqui, mas são amigos meus, mas que eles alocam na Bolsa Americana e você recebe dividendos aqui no Brasil todo mês, né? Que dá 1% de dividendo todo mês na sua conta direto. Que é uma novidade também, que não existia ETFs que paga dividendos, que distribui, né? Geralmente ele reinvestia. Sim, Hoje acho que tem alguns, eu não vou me arriscar o número aqui, mas tem alguns, não são muitos. Mas eu sei que essa casa tem, o Itaú tem, o Nubank tem, não são muitos. Mas já tem, né? Então é uma decisão muito pessoal. Então, por exemplo, eu sempre investi em bolsa, sempre adorei bolsa, sempre acompanhei bolsa, sempre vou acompanhar a bolsa, né? Agora, eu gosto mais de bolsa do que renda fixa, por exemplo. Agora tem gente que não suporta ver um mês negativo, né? Tem gente que é muito, muito influenciada por política. E assim, você contaminar sua análise por política é muito fácil. E você tomar uma decisão errada também é muito fácil. Então, por exemplo, esse ano, a bolsa está subindo, eu vou arredondar o número aqui, mas sei lá, seus 15%, até esse atualizado, por volta disso, né? Teve muita gente que não
acompanham esse rally, porque imagina assim, é o pior cenário possível para você investir em bolsa, né? E a bolsa sobe. Guerra comercial, né? Briga no Oriente Médio, juros altos aqui no Brasil, preocupação fiscal. Na teoria era pra estar fora. Se te der esse cenário, você fala assim, não compra bolsa. Cai fora. Estados Unidos cutucando a gente aqui, então... E é um cenário que a bolsa está... Agora não, devolveu agora em outubro. Até setembro ela bateu o recorde na Se história. eu chego pra vocês de 10 anos atrás e falo que tava com todo esse cenário, você falaria que bateria a máxima? Não, de jeito nenhum. Nunca. De jeito Ninguém nenhum. falaria. Pelo menos, e aquilo que você falou, que você respondi a sua pergunta, mas não respondi. A gente segue uma filosofia, mas colocando o top-down também, a gente vai ao longo do tempo ajustando essa filosofia. Então, por exemplo, esse mês particularmente, o que eu falei para os clientes? Eu falei assim, Petrobras, Prio, Brava, enfim, petróleo. Se resolver a questão do Oriente Médio, o petróleo vai despencar. Ele despencou. E as ações despencaram junto. Eu falei assim, o que eu faço com o meu Petrobras? Mesmo com prejuízo, diminui a posição e aloca numa empresa de dividendo. Então tem que saber também surfar os ciclos. Eu sei que a gente vai ler livro a vida inteira sobre ciclo econômico. É muito difícil você desenhar um ciclo. Você fala, estamos aqui nesse momento. É muito difícil. Mas é sempre importante você também, nesse livro de psicologia financeira do Morgan, ele faz uma frase, depois recomendo todo mundo a ler, mas ele fala o seguinte, resumo, tá? É mais importante você surfar bem, de forma saudável, a queda, do que querer acertar a porrada grande e alta de amanhã. Por que acontece? Matematicamente, se uma ação ela cai 10%, ela sobe 11%, ela já zerou. Se ela cair 50%, tem que ela subir precisa subir 100%. né? Então ele fala o seguinte, se você tiver uma carteira, e é isso que eu faço sempre também, aí é questão de estratégia, sempre tem alguma coisa que vai me proteger. A carteira vai cair. Só que é importante, se o seu índice cai 5, você cai 2. A hora que o índice subir, recuperar, você já está no positivo. Você já voltou positivo. Né? E o Morgan fala muito disso. Que não é no momento de alta. Só que assim, 99% dos conteúdos que a gente tem hoje na internet Só pensa na subida. pensa na alta que vai subir amanhã. Isso é complicado. Sim. Aí o cara, o que ele faz? Ele pega, vê o vídeo, entrou na alta. Aí cai tudo. E só entra quando tá mas todo esses mundo caras, falando. esse negócio é uma mentira. Não que funciona. Não funciona. Mas, o cara tá entrando ali, quase batendo na massa. Não faz muito sentido, A né? primeira coisa que eu avalio não só o retorno, é o risco. Então, a primeira coisa, qual que é o risco dessa operação? Né? Pode dar errado? Pode. Pode virar zero? Pode. Mas qual que é o percentual? Né? Por exemplo, opção. Eu adoro opção. Eu acho que até, se o investidor experiente, ele deveria entrar primeiro via opções e depois ação. Porque opção, você participa e você limita seu risco. Você fala assim, por exemplo, nesse momento eu estou mais pessimista com Petrobras por conta de petróleo. Mas e se a Petrobras disparar? Compra uma opçãozinha de compra ali, R$100, tá lá. Né? Mas você não está pessimista, mas se eu perder, eu perdi R$100. Interessante. Mas se disparar, eu vou conseguir pegar a via opção. Né? Então, depende muito da sua estratégia, né? Em relação a esse conceito. Mas, de novo, o Morgan fala muito, muito disso. Ele faz um paralelo com a época da era glacial, enfim. Mas o mais importante é você ter uma carteira que ela vai surfar melhor nos períodos de queda do que querer ter uma carteira que vai bombar e se acertar num período de alta. E tem que ser muito inteligente emocionalmente, né? Você tem que estar preparado para perder. Porque pode ser que aconteça. Então, no começo, na verdade, é muito comum. No começo é muito comum, porque você vai estar aprendendo ainda. Então, perder, você tem Acho que colocar... que o importante no começo é começar com pouco. Teve um cliente essa semana, e a gente foi super bem no primeiro semestre, né? Daí eu falei para ele, agora a gente precisa começar a rebalancear a carteira para fazer algumas mudanças de cenário macro, né? Aí a gente estava com petróleo na carteira, algumas ações. Aí ele perguntou, tá até gravado aqui no WhatsApp. Ele perguntou, a gente vai sair com prejuízo? Eu falei, sim, né? E aí ele não respondeu mais. Então as pessoas são avessas, lógico, a sair com prejuízo, né? Mas se realmente mudou o fundamento, mudou a percepção de risco, o investidor tem que estar preparado para isso, né? Eu digo assim que a gente olha para investimento, eu sempre olho para investimento por longo prazo, né? Longo prazo são 5 anos, 10 anos. Só que o longo prazo é feito de uma sucessão de
curto prazo, né? De acontecimentos no curto prazo, né? Então a gente tem que olhar um pouco desse cenário, né? E o cenário acontece, ele vai mudando o fundamento, vai mudando a percepção de risco, muda o apetite do investidor, e você tem que estar preparado para isso, né? Há uma carteira que vai estar blindada para eternamente. E o Brasil, a gente sabe que ele é muito mais volátil, oscila muito mais do que a média mundial, né? Com certeza. Essa é a América Latina, isso aqui é, Sim. Isso é Brasil. Posso tirar uma dúvida com você? Você falou sobre o ouro aí. O ouro, ele está subindo bastante porque é usado como Reserva de valor. Reserva de valor. Como é que a gente entra falando sobre o assunto que a gente jovem gosta e é muito famoso, né? Sim. O Gabriel aqui é fã até Gosto um pouquinho. de Bitcoin. Uhum. Conta pra gente o que o Bitcoin consegue, por que ele consegue fazer essa proteção de valor, se você acha que consegue fazer essa proteção de valor. Então, eu vou fazer uma propaganda aqui de um colega meu do mestrado, né? Também está lá disponível a dissertação dele. Isso ele fez em 2021, que eu acho que é a base de dados deles. E mesmo assim, a base de dados é muito curta, porque o Bitcoin nasceu em 2009, né? Exato. Então é muito curta. Mas o que ele testou? Ele testou, se for a memória, com o Bitcoin e com o Ethereum na época, algumas metodologias de diversificação, mas não quer dizer, na minha opinião, que vai proteger. Isso só o ouro vai fazer e talvez o dólar, né? O dólar está perdendo um pouco, mas principalmente o ouro. Eu acho que a resposta certa não é assim, vai proteger. É que assim, se faz sentido a diversificação com o Bitcoin, né? Então, assim, por exemplo, você pegar alguns momentos, o Bitcoin ele tem o andar dele randômico lá, né? Sim. Aleatório. Então, tem alguns momentos, pegar em 2024, tinha alguns analistas nos Estados Unidos que falaram que o Bitcoin estava correlacionado com o Nasdaq. Então, o Nasdaq subia, o Bitcoin subia. Então, era um ativo de tecnologia. Que falam que é por causa da tecnologia, que se a tecnologia cai, o Bitcoin cai. Falam e depois, isso, quando eles falaram isso, eu sei que ainda o pessoal falou, já começava a ver melhorando lá, falava, vou comprar Bitcoin porque vai melhorar aqui também. E aí foi também essa onda aí, né? E se você tem a ver com a Nasdaq? Não tem nada a ver, né? Então, o conceito dele lá, e acho que hoje deve ter outras pesquisas, mas assim, não é objetivo de proteção, de ganhar dinheiro, é objetivo de diversificação. Se faz sentido, vamos pegar o caso aqui, de novo, é uma janela muito curta, mas principalmente no começo da pandemia, foi um dos poucos ativos que subiu, né? Não quer dizer que você ganhou dinheiro ou perdeu, quer dizer que funcionou a diversificação. Então assim, eu sempre sugiro, independente do perfil do cliente, tem uns que tem mais, outros menos, mas ter um mínimo de posição, né, criptomoeda, porque 99% dos clientes também não aguentam o drawdown, embora que eu acho que depois os ETFs ficaram bem menos voláteis, né? Mas o cliente não aguenta, mas precisa de diversificação. Assim como precisa de ouro, precisa também de diversificação de um ativo como esse. Então, no final das contas, é melhor ter os dois, ouro, Bitcoin. É extremamente seguro o ouro e extremamente volátil aqui. Eu falo por mim, assim, eu tenho Bitcoin, eu acho interessante, mas eu tenho umas percepções ali que eu fico um pouco com o pé atrás, porque você consegue ter um estudo, mas, por exemplo, diferente de uma empresa, né, de uma ação, você não consegue ir lá ver, pô, tá aqui, então a gente consegue ver como é que tá. Mas isso é opinião minha, mas eu sei que precisa diversificar lá também, porque faz uma parte de uma carteira grande, né? Uma pergunta que você deveria ter feito e agradeço que não fez, que é a questão do valuation, por exemplo, né? Sim. Qual que é o valor do Bitcoin? Quanto que deve valer? Mas a minha preocupação, assim, eu tento fazer uma análise mais simplista, que qualquer ativo, ele se valoriza e qualquer ativo, a economia nos ensina, né? É oferta e demanda, né? Então, se é um ativo que tem uma oferta escassa e uma demanda crescente, é o ativo que eu quero estar, né? Então, independente do que faz. Se tiver isso... O ouro é escasso. Ele não tem oferta. Mas qualquer coisa tem uma demanda crescente, beleza, é o ativo que eu quero estar, né? E aí ficou aquela preocupação. Brasil, Bitcoin, enfim. Então eu gosto muito do Bitcoin, isso. É uma oferta teoricamente escassa. Ele vai ser mais usado. E agora, depois dos ETFs, começou a entrar demanda institucional. Então hoje você tem institucional comprando. Agora também tomando os Bitcoins
do pessoal, né? Os bitcoins ilegais. Essa semana não, parece não. que pegou bastante. Sim, O cara é viciado, Tem- não. Sabe todos os Nada a ver. mas isso acaba impactando também. Os países estão começando a confiar mais e entrar. Não, depois que os Estados Unidos autorizou os ETFs, autorizou a criação, aí automaticamente você liberou para os institucionais começarem a comprar. Né? Então, por exemplo, hoje, se eu falo memória, acho que o maior detentor de Bitcoin, ou com certeza um dos maiores, é a BlackRock. Né? A BlackRock é um institucional que há 5 anos atrás não tinha R$1 de Bitcoin. Né? Quem tinham outras casas, mas a BlackRock não tinha. Hoje a BlackRock, com certeza, top 5 do mundo, detentor de Bitcoin por conta dos ETFs deles. Ele sempre fica ali, enfim, brigando, mas com certeza está entre os maiores. Né? E é um investidor institucional. Então ele precisa de ciência, precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de regulação para ele comprar qualquer coisa. E inclusive teve até um paper, depois eu posso mandar para vocês, da BlackRock, falando justamente o que eu falei aqui. Eu lembrei do amigo meu, mas a BlackRock soltou isso acho que em setembro do ano passado, público, no site da BlackRock, falando que é o único ativo no mundo que faz de fato a diversificação. Né? Lógico que eles estão vendendo peixe dele, que eles queriam vender o ETF. Tem que vender, né? Vender o ETF. Mas é um estudo acadêmico, é um estudo baseado em dados que mostra por que o Bitcoin é o único ativo que faz esse processo de diversificação no portfólio. E está lá, está documentado. Né? E lógico, assim, eu acho que a grande preocupação é justamente essa. Né? A questão da volatilidade já está sendo um pouco endereçado, mas certamente o institucional está começando a trabalhar. Agora, o que eu gosto desse mundo, que a gente também pode deixar para um outro debate, é o uso, né, dele, né? O uso da tecnologia, o uso do blockchain, que acho que é aí que está o grande futuro. O grande né? diferencial, que pode encaixar em muita coisa. Principalmente essa parte de RWA, né? Real World Assets. E não é necessariamente a criptomoeda, Sim. mas a tecnologia Da que vai ser blockchain, utilizada. exato. Que acho que é o grande futuro, que a gente quase nem falou aqui, por exemplo, É descentralização. são os ativos alternativos. Né? Aqui no Brasil a gente já tem regulação para isso, o nosso Banco Central, a CVM são bem vanguardistas para isso. Está sendo criada a regulação e já está começando muita gente a utilizar. Até saiu acho que uma reportagem hoje, ou essa semana, falando que já tem grandes bancos já olhando para esse mercado e colocando dinheiro pesado, né, no mercado de alternativos, não só alternativos, mas utilizar blockchain, utilizar o registro na rede de ativos alternativos, mas utilizando o blockchain para registrar. Querendo ou não, as CBDCs, como o Drex, usa blockchain por trás, né? Sim. É a tecnologia. Sim. É o mesmo conceito. Sim, exatamente. O mesmo conceito. Então, fora tudo que a gente falou aqui, voltando lá para o comecinho, acho que o analista do futuro, tudo que a gente falou, também vai ter que conhecer muito sobre o blockchain. Legal. Independente se ele vai sugerir ou não, mas tem que entender porque vai ser, por exemplo, hoje onde você registra, onde que é um padrão registrado? Na B3, na CETIP, né? Você registra uma operação. Tem outros lugares para registrar, mas principalmente B3, né? Daqui a pouco, por isso que eu falo assim, existe um concorrente da B3? Já existem, diversas outras. E uma parte relevante dela está registrando na blockchain. Né? Legal. E já são operações, às vezes, bilionárias, que são, às vezes, até ativos do mercado de capitais, né? Um ativo imobiliário, mas registrado numa rede. Isso acaba facilitando muito, né? Por exemplo, já tem até ações dos Estados Unidos que você consegue comprar com cripto. Sim. Isso é muito bom. Interessante. Tem esse acho que é o analista do futuro, entender isso, entender esse mercado. A PMEC já tem, de certa forma, olhado para esses analistas, assim, por você recomendar hoje uma criptomoeda, né? Mas isso vai É avançando algo que está ao longo muito do tempo. em alta, né? No Brasil, por exemplo, tem mais gente investindo em cripto do que na bolsa. O brasileiro é viciado no mercado. Mas aqui agora, para finalizar, o pessoal que assistiu até o final aí, fala só algum spoilerzinho de alguma coisa que o pessoal pode estar de olho ali, alguma coisa, alguma ação, alguma área, não precisa ser Algum necessariamente setor. algum setor. O que eu olho assim muito pro ano que vem é que no ano que vem tem um negócio particular no ano que vem que chama-se eleições, né? Que pode Sim, Nossa, pode daí é muito volátil. mudar um Nossa pouquinho, Senhora. pode mudar um pouco, né, o cenário, né? Mas tirando eleições, acho que
2026, necessariamente, a gente vai ter queda de juros no Brasil. É Sim. difícil manter 15%. Necessariamente. Ou começa em janeiro, ou começa em março, ou vai ser muito ou vai ser pouco. Ou a gente termina o ano em 14%, ou a gente termina o ano em 12%. Tá? O Boletim Focus, sem falar memória, coloca perto ali do 12,5%, né? Final do ano que vem. Caindo a taxa Selic, automaticamente estimula os ativos de risco. Né? Claro. Então, acho que o investidor tem que estar preparado para isso para 2026. É lógico, de novo, que a eleição pode mudar tudo no meio do caminho e não acontecer nada disso. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas ações que elas são, que a gente chama de beta, né? Ou seja, elas têm uma agressividade maior. Então, sofreram muito nos últimos 2 anos, 3 anos, só que podem ter uma valorização maior do que outras em 2026. Então, aí não é só nem top-down, nem bottom-up, agora um pouquinho também de estratégia, né? Então, são empresas boas, que são alavancadas naturalmente, que sofreram nos últimos 2 anos, elas estão saudáveis ainda, mas são alavancadas, mas no momento de valorização, elas podem se valorizar mais, porque elas têm um beta maior, são mais agressivas, são mais arriscadas, né? Vou dar um exemplo esse ano que aconteceu um pouco, talvez, em paralelo, que já aconteceu um pouco, por exemplo, no setor de construção civil. A construção civil é um setor alavancado, que depende de financiamento. Ainda mais agora, das aprovações que tiveram. Nova metodologia, enfim. Então, olhar muito para esse tipo de setor. Né? Um setor mais agressivo. Se o Brasil conseguir entregar essa queda de juros, esses setores mais agressivos, e aí o investidor... Consequentemente, a queda da inflação também, né? Eles já planejaram que vai ter uma pequena queda também no ano que vem. Aí você está com alguma informação aí. É o que eu tinha visto no planejamento deles. Não. Eles planejam que caia, né? O governo é sempre otimista. É sempre otimista. Sim. Do momento, né? Ainda mais para as eleições. Parece que cai. Não, mas a inflação... Toda vez, a inflação vai baixar, a inflação vai baixar toda vez. Acho que a inflação, a inflação e a atividade econômica, elas vão permitir que a Selic caia. Mas talvez não permita que a Selic despenque. Né? Assim, a Selic não vai para 10% no final do ano que vem. Mas certamente vai permitir que a Selic tenha espaço para cair. Por isso que, assim, de novo, eu não recomendo para ninguém que está nos assistindo sair correndo para comprar empresas de beta agressivas, porque teoricamente são as piores empresas no sentido assim, são as ações mais voláteis, as que oscilam mais. Mas se a gente tiver um ciclo de valorização, também provavelmente são as empresas, pelo menos no ciclo inteiro, que mais se valorizam. Né? Assim aconteceu, por exemplo, lá em 2016, 2017. Né? A Bolsa chegou a subir 100% ali em alguma janela, né? Mas teve ação que subiu 150%, 200%. Né? Mas, teoricamente, eram as piores empresas, né? Empresas mais agressivas, mais alavancadas. Então, depende um pouco do perfil, né, do investidor. Como nós estamos em 3 aqui que gostamos de bolsa, eu olharia muito para esse tipo de empresa, pensando nesse cenário. Mas é um cenário possível, né? Não quer dizer que ele vá acontecer também. Né? Aqui a gente trabalha com possibilidades, né? Não dá para ter certeza de nada. Legal, mas quero agradecer você por essa presença nesse episódio. Eu gostei bastante de estar aqui, eu consegui aprender bastante aqui com você. Achei muito interessante. Você sabe que só para encerrar, que você conhece economista, né? Tem uma frase que diz que numa discussão entre 2 economistas, pelo menos você tem 3 opiniões diferentes, né? Então, geralmente se acaba discutindo, aí chega no final, já tem uma outra opinião. Nenhum dos dois estava certo. Interessante. Legal. Mas eu quero agradecer você pela participação, por você tirar um pouco do seu tempo para você vir conversar com a gente aqui, para poder ensinar um pouco pro pessoal aqui também. E falar um pouco pro pessoal, onde o pessoal pode encontrar você, ver um pouco mais do seu trabalho. Boa, pode agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. Podemos marcar lá em São Paulo também um episódio. Né? Sou um dos sócios fundadores da BMC News também, que eu falei pouco aqui. A BMC News foi a primeira TV independente, então você pode achar na sua TV a cabo, no YouTube, na Samsung, né? Tem vários canais para você achar. E é uma TV focada, 24 horas, focada, uma TV mesmo, focada 100% em mercado financeiro, ou seja, mercado financeiro, investimento, análise, política, economia, empreendedorismo, sempre relacionado, não no mercado financeiro, né? Conteúdos focados de certa forma, ao empreendedor, ao investidor, né? Mas é um ambiente independente, né? Então vocês podem procurar lá, eu tenho um programa meu,
de novo, é aberto, né? Gratuito. Vocês podem assistir onde vocês quiserem. Ou através do meu Instagram, também pode me procurar, ou outras redes sociais. Só peço para não me seguirem no Twitter, né? No X, porque lá é um ambiente de guerra, né? No X. Lá o pau tora. Então, não me sigam por lá, não, brincadeira. Mas é sempre o mesmo arroba Marcos Saravá, com 2 L's, tudo junto. É só me encontrar, mandar mensagem aí. Legal, obrigado. Beleza, fechou. Então, pessoal, quero agradecer aí todo mundo que acompanha esses episódios, essa primeira saga que a gente teve. Quero agradecer a PUC, a todos os convidados que participaram com a gente, o professor Borô, que ajudou bastante a gente nesse processo desse projeto. Eu acho que só tem a agregar, se você pegar um pouquinho de cada episódio ali, eu acho que já vai fazer diferença no seu futuro, na sua saúde financeira. Eu acho que isso é muito importante para a gente que está vindo agora com essa idade, com 17, 18, 19 anos ali. Eu acho muito legal. É importante começar cedo. É importante começar muito cedo, então você pegando um pouquinho de cada episódio ali, você já consegue ter um futuro financeiramente muito diferente. Então eu quero agradecer esse primeiro projeto que a gente teve. Eu consegui aprender bastante também. Eu também, com certeza, aprendi bastante. Tomara que a gente futuramente consiga dar adiante esse projeto, mas quero agradecer quem assistiu só esse vídeo, ou quem assistiu só 2, assiste todos lá, eu acho que vale muito a pena. Nosso Instagram também, que é Papo de Finanças PUC, com 2 Cs. E muito obrigado, vamos ficando por aqui, um abraço aí, pessoal.